politicamente correto. Aquele maldito politicamente correto. Eu odeio isso, tenho nojo. É ficção, caramba, podem fazer o que quiserem. Não tem esse negócio de, não pode, tá? Pode. É ficção. Pode dizer que eu fui invocado em um novo mundo e agora devo lutar. Pode dizer que acidentalmente gostei de uma história e nela fui parar. Mas gosto de lembrar de como isso veio acontecer comigo e como nesse mundo consegui. Fala pessoal, vamos comentar sobre Tateno Yusha, esse capítulo que eu ainda não tô acreditando muito que ele aconteceu, mas parece que o capítulo 8 foi isso mesmo, que vocês assistiram. Esse lindo momento de amor do Naofumi. Tô aqui mais uma vez com o Pedro Ladino, do site Torre de Vigilância. Fala aí, cara. Eu estou tentando engolir esse episódio até agora, porque foi difícil. A gente tava tão perto de dropar, e agora a gente fomos frustrados de volta. Tô aqui também com o nosso Gabriel Guerreiro, do site Quadro Quadro. Fala aí, cara. Eu gosto que esse episódio 8, Tateno Yusha se consagrou pior que Goblin Slayer. Quero deixar um adendo que eu tô falando isso faz tempo já, tá? Tá bom. Só pra lembrar. Mas você lembra de Goblin Slayer, né? Você lembra do Periquito, né? Sei, lembro. E você lembra que tem a galinha gigante nesse, né? Ok. Também tô com o Matheus, nosso menino da rua. Fala aí, cara. Você odeia tudo? Odeio. Você quer poder? Eu quero poder sair fora dessa porra desse anime, Jesus amado. Pode começar, Matheus. Pode começar, fica à vontade. Não, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é essa porra desse filtro feio pra caralho de seriado de investigação policial dos anos 2000. Vocês estão ligados naquele seriado Cold Case que era feio pra porra? Sim. Então, a gente precisa ter o Goblin Slayer, porra, eu não tô conseguindo nem pensar direito. Enfim, bom, vamos lá. Começa com o Naofumi fazendo bijuteria pras escravas dele. Sim. Por quê? Porque ele é muito bonzinho. Ele gosta das escravas dele. E tem toda aquela ceninha da Filó falando, muito obrigado por vir checar a gente, mestre. Ok. Inclusive, eu vi esse episódio dublado em inglês, que é uma coisa que eu não recomendo. Não vê nada dublado em inglês, é uma boa ideia. Nunca. Mas enfim, aí tá. Primeira cena, a gente tem o Naofumi chegando no vilarejo e tá todo mundo envenenado, certo? Aham. Uhum. Certo, então é isso aí. O Naofumi, como a pessoa má que ele precisa entrar no lugar e dar remédio na boquinha de todo mundo que tá mal. Aham. Porque ele é mal pra porra. Olha como ele é do mal. Sim. Olha como esse cara sofreu. Mas ele quer dinheiro, cara. Ele quer ganhar dinheiro, cara. Ah, agora sim, realmente. Agora ele precisa ganhar esse dinheiro, né? anime católico, Sim, tem que sim. ganhar dinheiro errado. Logo de cara, esse episódio ele foi muito esquizofrênico pra mim. Porque o Naofumi é mal, mas ele não é mal. E aí o episódio, ele tenta ser dark, ao mesmo tempo que ele tenta ser cômico lá pro final. Então, pelo amor de Deus, o que é o roteirista de Tateno Yusha tá fazendo? Nada, ele não tá contratado, inclusive. Mas eu vou falar que eu acho que esse episódio foi mais problema de direção do que problema de roteiro. Ah, sim, foi o diretor que escolheu botar aquela porra daquele filtro, né? E ele tem várias cenas, cara. Ele tem uma cena que ele faz uma rima de luz, onde depois que o Naofumi deu o remédio pessoal, aí aparece uma luz de cima, tá meio de tarde, e aí faz uma luz em cima da casa, como se tivesse cura na casa. E aí a câmera vai continuando, e aí corta e para numa cena que é uma mulher com a mesma luz, triste porque os familiares dela morreram. Eu fiquei, cara, tá, mas por quê? Mas voltando um pouco, eu quero comentar sobre o início, porque ele é uma tentativa pelo menos ele tenta, que é, de certa forma, dizer que esse personagem ele tem mais do que uma camada, ele não é apenas uma Sim. coisa. Eu gosto que tem várias conexões de Goblin Slayer e Tateno Yusha, que tem mais uma nesse episódio, que é os outros heróis, eles vão fazendo coisas muito mirabolantes, que isso vem do episódio passado também, só que eles não pensam nas consequências, e aí o Tateno Yusha vai lá limpar a sujeira, Exatamente. Sim. que é muito Goblin Slayer, cara. É muito, né? É impressionante. Eu tava esperando sair o vermelhinho do olho do Naofumi também. Mas saiu nos dois. Saiu no final, pô. Ah, modo Mas não Edge ficou lá. aquele rastrozinho lá. Aí nada, isso aqui é demais, né? Ah, isso aqui é plágio, né? Você não quer só homenagem a esse clássico moderno. Ah, mano, se for pra ser Goblin Slayer, seja até o final, e foda-se. não, cara. Eu sinto falta do pedreiro, então... Sim. Sede saudades. Mas, voltando ao raciocínio, eu até vejo que tem uma tentativa em relação a isso. Uma tentativa até pode-se dizer sincera. Só que quanto mais você vai assistindo o episódio, você não consegue... É que não existe um contraste. Por exemplo, sei lá,
Eu tava pensando naquela série Narcos, onde tem o Uhum. Pablo Escobar, né? Que ele é uma pessoa muito má, de verdade, com todos os inimigos dele. Só que com os familiares dele, ele é uma pessoa muito boa. Então você consegue ver que aquela pessoa que é muito má, que mata pessoas, que faz coisas ruins, ela também consegue mostrar bondade de alguma forma. Só que o problema em Itachi é que é muito automático, né? Ele entra, já é o cuzão. O problema de Itachi é que é o contrário. Ele é muito bonzinho e tem vezes que ele quer ser muito malvado. Todas as vezes que o Naofumi é cuzão, entre aspas, pra mim parece muito ele tentando pagar de cuzão. Não ele Sim, sendo sim, cuzão sim. de Ele fato. parece uma tsundere, não um cara mau. Exato. Sim, exatamente. Não é que eu quero salvar vocês, mas se eu só der remédio, vai voltar a ficar ruim pra vocês. Mas aí eu vou ganhar muito dinheiro e vocês vão morrer. Cara, ele mandou o que vai acabar mais rápido, sua vida ou seu dinheiro? Caralho, mano. É que é meio que parece que esse cara muito bondoso, ele passou por muitas coisas na vida dele, que ele precisou criar uma persona onde ele pudesse conseguir ter relações onde ele não se sentisse ameaçado. Só que nesse ponto da história, ele já é visto como o deus que cura as pessoas. Por que ele tem que pagar de cuzão ainda? Que é inclusive um problema, né? Eu não sei. Ele já é um herói fodão, ele já tem vários poderes, A galinha dele é conhecida. ele já por consegue aí. solar o dragão, basicamente. Então, qual é o conflito aqui? O conflito meio que ficou essa parada dele, dessa explosão dele, né? Isso é um problema também, que é tipo, ele teve um arco que ele se arrependeu de ganhar o poder. Só que a última frase da porra do episódio é ele falando: eu quero um poder, eu não me importo como eu vou ganhar esse poder. Eu quero ficar mais forte. Então ele não teve o arco que o episódio me ofendeu que ele teve. Pois é, esse que é um problema. A história, ela tem uma aparência de que coisas estão sendo resolvidas, mas na verdade elas não foram resolvidas. Tanto que quando ele pira, por causa que a Filó foi mordida lá pelo dragão, ele lembra das outras pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. Primeiro ele só lembra da princesa, aí depois ele começa a lembrar dos caras, mas a princesa foi o que engatilhou a raiva dele de vez, né? Não, ele lembra do velho, aí ele lembra da princesa. Do rei, no caso, né? Sim. Mas, cara, esquece essa porra. Já passou. Pra ele continua. E é muito esquisito porque a gente já teve os episódios de comédia com a princesa. O que você quer com esse tom, cara? Já teve as piadas da equipe Rocket, agora não tem mais peso essa vingança. Então, pra mim é muito esquisito. Eu não sei se a história tá querendo me dizer. A gente não precisa acreditar nessa persona que ele tá criando, porque na verdade é realmente o mecanismo de defesa dele. Então é pra parecer meio caricato toda vez que ele faz isso. Ou se é pra parecer que ele tá muito puto, porque tem horas que realmente ele tá muito puto e que ele quer destruir tudo, quando as coisas vêm à tona. É pra parecer que ele tá muito puto. Até porque esse é um ponto importante. Então, mas é muito difícil pra mim, porque aparentemente, pelo menos nesse último mês, que passou já um mês o lance que a Filó nasceu e tudo mais, ele teve um mês muito bom, ele não teve muitos problemas. Foram 2 episódios aí passados, onde basicamente ele teve a chance de se conectar com essas meninas e conhecer várias pessoas, e as pessoas tratarem ele muito bem, ele ser visto nesse mundo, ele conhecer mais desse mundo. Ele se importa com esse mundo agora também, ele se importa com as pessoas que talvez possam morrer se ele não for lá e resolver o problema do dragão, ele se importa com as pessoas. Por que ele se importa? Eu realmente ainda não sei. E ele questiona isso também, porque ele fala assim, esse pessoal aí, o da espada, ele matou, mas ele não se importa, que pra ele isso é só um jogo. Mas o grande objetivo dele não é sair desse jogo, não é sair desse lugar. Então por que ele se importa? Porque ele é diferente dos outros. Basicamente porque ele é inerentemente bom. Porque não aconteceu um arco dele começando a se importar com as pessoas. Ele simplesmente se importa quando convém e não se importa quando convém também. Exatamente. Então, eu não sei, pra mim foi um episódio muito confuso nessa parte de pensar nas reações que ele tem, nas ações que ele tem. Não só nas reações, mas nas ações também que ele tem, enquanto um personagem. Porque eu não sei quem é o Naofumi. Eu continuo sem saber, eu tô no episódio 8 e eu não sei. Eu sei que ele fica muito chateado se as pessoas traem ele, mas isso não define uma pessoa. E ele é muito legal com as pessoas, às vezes. Mas isso também não define quem ele é. Eu não sei nada além dessas 2 coisas. E a gente tá 8 episódios batendo no mesmo lugar. Inclusive, me permite o nitpick, ele já sabe usar magia. A gente não teve esse arco. Ele avisa, eu não consigo ler aqui. Aí agora ele sabe usar magia. Aí, teve uma montagem dele lendo e acabou. Em off-screen. Isso foi a mesma coisa dele aprendendo a ser mercador. Foi uma montagem. Inclusive, ele em algum ponto precisava recitar magia. Não, porque antes ele não usava magia, ele usava o Não. skill do escudo. Ele Não, não sim. usava.
Mas a montagem foi 2 episódios atrás. Ah, mas aí, né? Ele só precisou usar agora. Virou uma moda de Isekai o cara ter que ter uma frase gigantesca pra usar magia. Todos os últimos que eu assisti, todos tinham um momento de magia que o cara tem que recitar um bagulho gigantesco. Eu não sei porquê, mas enfim. Eles acham legal. É uma referência a RPG. E é isso, agora ele pode usar magia, beleza. Esse negócio do Naofumi ser legal, isso é uma cova que o anime plantou. Porque agora eles precisam mostrar que ele era ruim, mas ele tá ficando bom. Porque agora ele se importa com essas meninas. Mas nos outros episódios ele tava muito de boa. Muito de boa. Então, a gente tem o começo desse episódio inteiro com ele sendo muito tsundere. E Sim. pra mim, esse foi o único motivo pelo qual ele é muito cuzão. Porque eles precisam lembrar a gente que, olha, esse cara ele era cuzão. Mas no final do episódio ele não vai mais ser. Sabe, em 10 minutos ele vai deixar de ser. Mas por enquanto é. A gente sabe que ele não era antes, nos outros episódios. E no começo ele era. Ele era, não era. Agora ele é de novo, mas ele não vai mais ser. Entenderam? Mas esse mundo tirou tudo dele. Tirou absolutamente tudo dele. Não é como se ele tivesse uma barquinha cheia de frutos muito valiosos. Não é como se ele tivesse 2 pessoas que se importam com ele. Não é como se ele fosse adorado como um deus da cura. A mulher traiu ele, coitado. Me lembrou, sabe o quê? Aquele tweet do pessoal reclamando da empregada. Nossa. Mas ela não fez a que droga. droga. Gente. Ele teve que comer linguiça. É, que merda de vida. Como que a empregada me faz comer beber num copo de plástico, cara? Porra. É muito Como que a isso, empregada cara. deixa o filho pobre colocar o pé na minha piscina? Vá tomar. Esse mundo tá tudo errado mesmo. Me permite um pequeno nitpicking? Por favor. Uhum. Tem uma cena em que o Naofumi tá sentado, a Raftalia tá ao lado esquerdo dele. A câmera filma a Raftalia de frente e tem o Naofumi falando off-screen e o áudio vem só do lado Ah, eu direito. reparei isso também. Vira, ele tá do lado esquerdo. Foi muito esquisito. Eu achei que eu tava com o fone trocado na hora. Eu fiquei muito confuso porque eu achei, agora mudou o ângulo, existe a regra dos 180. Voltando um pouco à direção, cara, além do filtro, quando tem o lance quando eles vão lá pra parte onde tá o dragão, que é pra parecer que tá tipo uma névoa, eu demorei alguns segundos pra perceber que tinha mudado o ambiente, porque era muito parecido. Não parecia que tinha mais coisas ali. Porque depois, quando eles estão lutando, não parece que tem névoa. Não tem. Cara, eu me senti vendo Batman vs Superman. Foi muito esquisito pra mim. Esse filtro ele não tem função nenhuma. Antes da luta com o dragão. Por que o filtro tá lá já? Cara, pra mim é só pra mostrar que... 2 coisas, né? Que não funcionam em nenhuma das duas, mas enfim. Primeiro, pra mostrar como aquela vila tá desolada. Como de fato tem a presença do veneno do dragão ali. E porque agora a gente vai brincar com o filtro. Cara, me lembrou Dark Souls, quando você entra na porta, tem uma névoa que tá indo pra sala do boss. Então, foi a mesma coisa. Assim, me lembrou Evil or Live, na verdade. Eu vou admitir que eu me senti eu não sou gamer, mas eu me senti um pouco ofendido de você usar Dark Souls como um exemplo, mas ok. É muito bizarro, porque não é nem se ele... ele não segue nem a linguagem do próprio episódio e mantém o filtro até o fim. Ele tira o filtro no final. Não, Sim. é muito esquisito. Uma parte que me irritou muito, cara, da direção, é a parte que a Raftalia para o Naofumi quando ele tá super red. Sim, me irritou bastante também. Nossa, horrível, cara. Porque o ideal seria você ter o Naofumi muito Ed, aí ele ouvir a voz dela, e aí ele ficar tipo, peraí, que é isso? Não, ele tá muito Cara, tem um Ed. corte seco, é inacreditável. Ele tá muito Ed, corte seco pra ele normal, e a Raftalia falando, eu acredito no herói do escudo. Sim. É inacreditavelmente ruim. Na primeira vez, tipo, não ficou claro que ele tava queimando ela. Só que ela só se machucou, normal. Depois que foi dar a entender que realmente ele queimou ela. Só que na primeira vez não tinha isso. Ela só se machucou, normal. Eu já tinha certeza que era ele desde o começo, porque eu conheço o tipo de história que tá tendo Yusha. Eu também. Não, sim. Eu olhei ela queimada e falei, ah, tá. É isso que vai acontecer agora. Então, aí teve isso, aí a parte quando corta pra ela, antes de cortar pra ela, tem ele tá tipo num fundo tudo preto, e aí aparece uma luz no alto meio roxa, e ele meio que vai ouvindo a voz dela. E cara... Nem pra ser vermelho, né, que é a cor do cabelo dela. É porque vermelho representa perigo. Você quer ser Ed, mostra ela queimando, porra. Mostra o desespero dela queimando e tentando falar com ele ao mesmo tempo. Pra que foca nele? Que ela não importa. Ok. Porra. E é o sabe? exato mesmo arco que a gente teve no episódio 4, cara. É, exatamente, mesmo arco. Que não foi resolvido no episódio 4 e não foi resolvido aqui de novo. E outra coisa que eu achei muito feia
no episódio 4 tem, mas nesse ficou mais claro ainda, é essa parada do... O negócio das magias dele lá do escudo, virar uma coisa que... virar uma coisa como se fosse uma tatuagem no corpo dele. Nossa, é muito feio, cara. E não tem sentido. Por quê? É tipo Far Você é Cry, só né? uma... É de uma coisa que é do interface do jogo, colar nele. Qual a ligação entre essas duas coisas? Eu não consigo entender, sinceramente. Eu acho muito feio. Cara, uma cena que eu achei muito ridícula, depois que ele derrota um dragão, a Raftalia, no caso, tá desacordada, né? Eles derrotam, aí ela acorda, dá um pulinho, o Fume-sama, aí depois cai de sim. novo. Pô, caralho, porra. É muito ruim a direção, porque são 2 momentos, né? O primeiro momento é quando a Filó sai da barriga do dragão. Pera aí, a gente tem que passar isso aqui depois em separadinho. A gente tem que ir em detalhes, por favor. Não, eu tô falando da direção em si, não tô entrando sim. nos pormenores. Eu quero meio que pensar nos cortes que tiveram na direção. Ela sai da barriga dele, e aí ela conta o porquê tal aconteceu, que a gente vai entrar em detalhes depois. E aí volta pra Raftalia e dá uma sensação de que as coisas se resolveram muito rápido. Quando ele entrou no desespero com a Raftalia, saiu da barriga, e aí quando voltou, a Raftalia já tinha dado uma melhoradinha, e tudo se resolveu, e todo mundo foi feliz, e eles voltaram pra cidade. Mas foi exatamente isso. Foi. Cara, mas a ideia, a expressão dos personagens, a dublagem, eu achei a dublagem muito ruim também. Tem a parte que a Raftalia ela tá caída meio que sofrendo, e a voz da dubladora não muda, fica na mesma entonação, como se ela estivesse falando normal num dia comum. Então, você não consegue sentir que ela tá ali desfalecendo. Parece que ela tá normal, você só consegue ver a parte dela realmente caída, mas não tem um peso, uma sensação que aquilo tá realmente acontecendo. Nada em Tatooine nunca parece que você está realmente... As coisas que você tá vendo é realmente o que tá acontecendo, porque não tem uma conexão boa entre a direção e a direção de dublagem, então nada combina muito bem. E a música, nossa, terrível, então nada combina. Parece que as pessoas não se conversam nessa produção. Mas é muito bizarro porque o Kinema Citrus é um bom estúdio, cara. Eles fazem boas produções. E nem essa parte funciona em Tatooine. Cara, inclusive eu fiquei muito puto com um frame que teve da luz se apagando, que eu lembrei de Revoer. Aí eu fiquei mais puto ainda porque o estúdio fez Revoer, que é do caralho, e a gente tá vendo isso que é uma produção de merda. Depende de vários fatores, né, cara? Então, pra parada funcionar bem e tal. Tem algumas cenas que são bem animadas. Esse anime tava sendo muito feio. Tava sendo feito há muito tempo, cara. Não, mas por exemplo, uma coisa que eu não achei tão feia. Tirando o dragão CGI é muito feio. Horrível. Mas quando a Filó luta contra ele, a Filó também tem CGI. Isso é. Então, o CGI da Filó ficou Eu bem não achei o animado CGI até. dela feio. Não, o dragão que é horroroso. Não, o dragão é Mas horrível. a Filó tá de boa. Ele destoa bastante. O dragão me lembrou o dragão do Planet With, Olha, que era o eu Ronan acho mais também. feio do que Não, o dragão mas- de Plant Wish. Não, Mas acho que é ainda acho um Planet bom With. paralelo. Mas Planet With, falando CGI, é triste, né, cara? Então, É horrível, tristemente. O que é uma pena, porque é um excelente Mas não anime. tem um filtro em cima do CGI. porra, caralho, parece que só assim, tivesse mais 6 meses a parada ia ficar boa, mas não dava pra renderizar tanto tempo assim. Inclusive, Enfim. por mais feio que o dragão seja, eu gostaria de ver um pouco mais do design dele. Porém, não dá, porque ele só fica parado. Ele tá lá tomando porrada, ele só Sim, fica que isso parado. é inclusive um grande problema, porque eu não sinto tensão nenhuma nessa luta. Não dá pra sentir tensão. Parece que eles só estão indo apanhar, aí eles apanham mais um pouquinho, aí eles apanham de novo. E é um desespero que eles ficam, o Naofumi fica, não, a gente precisa voltar e reagrupar, pensar numa Me estratégia. lembrou o fadado Goblin Slayer, quando ele absolutamente Sim, desespera. quando tem o Beholder. Não, Beholder não. Quando é o Orc não, o Goblin grandão, que Sim. termina sim. no papagaio. Parece a mesma coisa, porque ele desespera, porque sim, porque o roteiro precisa que ele desespere. E no caso de Goblin Slayer, eu acho que é pior, porque ele era um cara super treinado, e pá. E aqui o Naofumi é só um bochinha, né? Até é justificável o desespero dele. Por favor, quero que se... Gostaria, na verdade, que você comentasse toda essa parte da batalha e a conclusão da batalha. Vamos lá. Primeiro que tem essa coisa do dragão renascer só quando chega alguém perto. Eu não sei se isso é uma convenção de RPG, eu não sei se isso acontece em jogos Claro, normalmente. você tem que agrar o boss, aí ativa a cutscene de respawn. Exatamente. Ah, sim. O herói da espada fica achando que isso é um jogo. É que o herói da espada fez a raid, e aí deu tempo pra dar respawn no boss, pra próxima party. Certo. Mas enfim.
A gente já começa com uma coisa que me irritou bastante, que é a Filó pulando no bicho e falando, eu odeio o dragão. Eu não sei se isso foi, realmente não lembro se isso Não. foi plantado. Foi. Foi? Não, dragões. Agora, dragão mesmo não lembro, mas eu lembro que a raça dela tem rixa com outra raça, que foi como começou a corrida com o cara da lança. Porque a Filó foi pra cima do outro. Acho que era um dragão mesmo. É, dragão sim. Mas enfim, o que eu acho sensacional é que aí o Naofumi, ele começa falando, a gente não consegue lutar contra esse dragão. A Filó vai dar umas porradas no bicho e ele fala, talvez a gente consiga. Ele e a Raftalia não fazem nada. Fica a Filó dando o chutão na cara do dragão. A Filó solou, cara. Solou o dragão. A Filó literalmente solou o dragão. Ele usa o escudo uma vez, a Raftalia fica muito debilitada, porque ela precisa ficar. Uhum. Aí a gente tem a maravilhosa cena do Naofumi primeiro ficando desesperado, aí a Filó fica distraída, e aí ela toma aquela mordidona e voa sangue pra todo lado. Essa cena do Naofumi ficando muito puto e muito Ed. A gente viu o preview. Eu realmente imaginei que ela teria alguma relação com qualquer outra coisa que aconteceu antes. Não que ela ia literalmente do nada, o Naofumi ficou muito puto porque morderam a galinha dele. Sabe? Eu até comentei, cara, quando tava vendo, tipo, foi do nada. Agora eu vou ficar puto. E não é como se tivesse uma preparação para ele ficar puto. Não. Ele vê a Filó sendo mordida, corta pra ele no limbo preto. Não, aí tem um flashback de 4 segundos das lindas Nossa, semanas. nossa, Lindas puta que semanas. Nossa, eu tinha até esquecido dessa merda. Vai tomar no cu, velho! Nossa, não, porque olha esses bons momentos onde a Filó nasceu e pulou na cabeça. Nossa, é Sim, verdade 4 segundos disso de também, puta que pariu. Cara, primeiro que eu já comentei nos outros podcasts que eu acho que a Filó, ela quebra completamente qualquer clima de seriedade que Tatenoyusha quer ter. Eu acho que as cenas onde ela tenta ser bonitinha nunca funcionam. Ela quebra nesse próprio episódio, inclusive. Exatamente, exatamente. Mas aí tá, aí tem o negócio lá de você quer mais poder, vocês odeiam tudo, e ele lembrando Da princesa. da princesa, e ele ficando muito puto, e aí ele desbloqueia a árvore da maldição, que inclusive, aí tem uma coisa que eu não acreditei quando eu ouvi, que a trilha sonora fica Tatenoyusha, Tatenoyusha. Isso me lembrou o filme do Dragon Ball Z, Broly, que fica Go Broly, Go Broly, Go Broly. Cara, você tenta ser, não dá pra te comprar como sério quando você tem Tatenoyusha no fundo. Parece muito que é tipo torcida de MMA ou algo do Sim. tipo, hype songs, sabe? Aí essa parte, ela até tenta ser um pouco mais séria. Tenta mostrar, olha, o Naofumi perdeu o controle completamente. Ele muito, de fato, tá tão insano assim. Só parece que ele tá muito puto e matando o dragão. Parece muito conveniente até. Sim. O dragão tenta dar uma porrada nele com o rabo, ele só bloqueia e o dragão começa a se fuder lá. Ele usou o burn do dragão. Ele usa o burn no dragão, exato. E tem um momento com a Raftalia, que a gente já comentou que tem esse corte seco muito brusco e o Naofumi ficando de boa do nada. Sim, é muito bizarro que não é como se ele estivesse descontrolado. Ele tá defendendo, ele tá lutando normal. Ele só tá pegando fogo no escuro. Sim, ele anda até o bicho. Não tem nenhum tipo de selvageria, não tem nenhum tipo de... Ele nem muda o jeito como ele luta, entre aspas. A única diferença é que ele tá com o escudo que tá pegando fogo e ele tá com as veias brilhando e o olho vermelho. E ele tá lutando pensando que o dragão é a mulher. Inclusive, isso é uma coisa muito nojenta. Ah, você jura? Mas... já é chutar cachorro morto falar disso, mas... Sim. Aí... Pode falar. Mas pode falar. Certo. Não, tá. Aí volta. Eu peço perdão de eu não estar comentando muito a fundo. É porque eu vi o episódio em inglês e eu não tava conseguindo digerir muita coisa de tão abismado que eu tava. Eu inclusive tava achando que muita coisa era questão de tradução. Aparentemente não é. Não. Não. Mas enfim. Aí a gente tem o bicho se contorcendo. O bicho tá de boa, ele cai e a Filó sai de dentro dele. E ela fica... E aí, gente? Aí tá, essa galinha da porra mais uma vez quebrou completamente qualquer clima que a série tinha. Aí pergunta, a Raftalia fala, mas Filó, você foi mordida? Saiu tanto sangue? Ela fala, não saiu muito sangue não, eu só acabei vomitando as frutinhas vermelhas que eu comi. Porra, aí ela foi mordida, cara. Ela Sim. foi mordida. Cara, foi a mesma coisa de Goblin Slayer quando a sacerdotisa é mordida. Foi! Parece que é metade do corpo dela, mas quando volta é só o braço. Inclusive, Muitos paralelos. Inclusive, eu acabei me esquecendo de comentar uma outra cena maravilhosa, que é a Raftalia caída e o herói do escudo. Cura! Ah. Cura! Não tá curando! Meu Deus! Fudeu. Aí
volta a Filó, resolveu o problema do dragão. Aí a Raftalia levanta e ele fala, meu Deus, Raftalia, você está bem? Aí ela, foi por causa da sua cura. Não, na tradução do Crunchyroll não tinha. Tinha sim. Tinha? Eu acho que Eu tinha. não dessa cena em específico. Eu acho que tinha. Desse Eu diálogo. acabei de ver. Tinha. Ela levanta e fala, foi por causa da sua cura, e desmaia de novo. Não, isso eu comentei que ela levanta e cai depois. Só que o Sim, é diálogo nessa eu cena. não lembro. Ela comenta assim. O Tatenoyusha, ele quer muito que a gente acredite em várias coisas pelo momento. Não importa que depois ele vai querer. Ele quer ter o bolo e comer o bolo também. Sim. Eu realmente, sabe, esse episódio ele foi tão esquizofrênico em tom que quando todas as soluções vieram uma atrás da outra em um espaço de 1 minuto... Do cu? Todas elas? Literalmente do cu, todas elas, do caso da Filó. E chegou uma hora que parecia que ele não se contentava em só esfregar na minha cara que ele tava tirando várias soluções do cu. A Filó ainda tem que falar, eu achei um cristal lá dentro. Cara, é muito... Isso foi ofensivo, cara. Isso Isso foi foi- ofensivo. Eu fiquei muito indignado. Aí depois, ele ainda vai me falar que ela tinha outro cristal. Sim. Não só o que ela engoliu. Esse anime, eu juro para vocês, eu fico indignado quão merda e o quão incompetente ele é em criar qualquer senso de perigo, de recompensa, em criar qualquer coisa com a qual eu possa me conectar sem medo de que daqui a 2 minutos isso vai simplesmente ir pro caralho. Ele ainda tem a pachorra de me colocar uma cena da Raftalia falando, mestre, por favor, dorme comigo. E o Naofumi, por quê? Você tá com medo de ficar sozinha? Ela, não que você dormisse comigo mesmo. Eu mereço ser mimada hoje. Isso, sim. Porra, mais do que isso me come, né? Cara, e aí no final... Mas você tem que entender que no fandom de anime e mangá, às vezes, não é o suficiente, entendeu? Tem que estar escrito na tela. Tem que estar escrito, a mina tem que dar um tutorial. É por isso que eu taco não transa. Mas enfim, de todas as péssimas escolhas que Tatenoyusha fez desde que ele mudou pra essa segunda novel, a pior delas é essa coisa da Raftalia querer ser vista como mulher pelo novo. Meus dotes femininos. Ela é uma escrava, Jesus amado. A gente bate nessa tecla toda vez e o anime faz questão de bater na gente de volta. A gente não comentou o episódio 7, mas o episódio 7 ele foi tão ofensivo. Parecia que ele tava literalmente querendo me xingar. Só faltava os episódios virarem pra tela e falar, Matheus, vai tomar no meio do seu cu. E a última ofensa do episódio é essa coisa do Naofumi falando, eu preciso proteger os meus amigos, eu preciso ficar mais forte. Porque agora, do nada, o Naofumi ele é um protagonista de shonen. Sim. Genericaço. Ele é o Natsu Ele agora. riu, cara. Genericaço. Ele riu Calma naturalmente aí. pela primeira vez, cara. O que não é Como? verdade, ele riu quando ele comeu e sentiu o gosto no episódio 4 também. Exatamente. Cara, calma aí que você esqueceu uma frase maravilhosa. Eu não sou quem? Quando ele chama a Filó pra dormir com a Raftalia, fala assim, vai esquentar ela, não sei o que. Aí ela chama, não, dorme com a gente não. Ele falou, não vou dormir com vocês não, porque eu não sou quente. Nossa, cara. É tipo falar, eu sou frio, só que de uma maneira não genérica e só ficou pior. Cara, você não fala que você é frio, as pessoas que percebem. Porra, é ridículo. É tipo Sasuke no começo do Naruto que fala, eu não gosto de nada em particular e eu odeio muitas coisas. Sim, só que o Sasuke do começo de Naruto ele tem 12 anos, não 20. Não tá na faculdade e não mataram a família dele. Enfim. Cara, e a gente pulou uma parte que é muito maravilhosa, que é, ele tá lá com a Raftalia, aí ele olha pro escudo e ele pensa, nossa, eu tenho que derrotar o dragão, mas se eu usar muito disso, eu vou apagar. Aí eu pensei, nossa, conflito. Aí o papagaio aparece e resolve tudo. É literalmente isso, é impressionante. Cara, eu realmente não consigo colocar em palavras o quanto eu odeio essa galinha do caralho. Eu realmente não consigo. O quanto eu odeio esse anime, mais especificamente essa porra dessa galinha do caralho. E eu só queria dizer que o Series Composition de Shield Hero é o mesmo de Sirius the Jäger, aquela maravilha. Nossa. Animão, pô. As coisas vão se explicando sozinho, né? Sim. É o reflita por um minuto que você... Tudo que você tá falando. Exatamente. Então, gente, mais alguma coisa? Semana que vem tem mais, né? Não, Semana que vem não tem nada. Semana que vem é carnaval. Não, mas isso aqui já tá Puxa, saindo não. semana que vem. Não sei, depende do Diego. Então é isso. Muito obrigado que chegou até aqui, que tá aguentando, tá tendo Yusha. Sei que alguns têm até falado que assistem pra poder ouvir a gente, que eu agradeço bastante. Eu não. Ó, a gente tem o trabalho aqui de trazer pra você o episódio
A gente comenta. Você não precisa assistir quando a gente tá falando toda semana que essa merda é uma merda. Assiste qualquer outra coisa da temporada. Essa temporada tá boa. Vai assistir Mob, vai assistir Dororo, vai assistir Kaguya. Não assiste, não dá audiência pra essa merda desse herói do escudo. Igual a gente tá dando, porque a gente é otário. Assiste do americano aí que é 10-10. 10-10. Só melhora. Ai, gente, depois dessa, tchau, né? É isso Até aí. a próxima. Tchau. Tchau. Do caminho todos iriam evitar, por eu ser o herói do escudo, mas eu ainda tinha esperança naquela que iria me acompanhar. Mas nunca perdi, quando fui traído, agora não confio em ninguém, agora sigo sozinho, em ninguém confio. Salvarei esse mundo e caguei se não tenho amigo. Chega, eu cansei de ser bonzinho. Chega, a sociedade não me aceita.